Sejam bem-vindos a mais um Conversa Futura, hoje inaugurando o episódio número 7, Brasil. Finalmente vamos discutir sobre o Brasil. E aí, meu amigo Saul, quais são os seus sentimentos brasileiros para o nosso episódio número 7? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. São positivos, sabe? Eu acho que tudo que a gente falou sempre teve um pedacinho de Brasil, só que a gente não trazia isso à tona. E chegou o dia, né? Chegou o momento. Então, como tu comentaste no episódio passado, esqueceram de mim. Será que não foi um esquecimento proposital? E agora, né? Ah, Mas antes, já sabe, né? A gente sempre dá aquela olhadinha no Instagram, @conversafutura, para saber se tem pergunta. E aí o pessoal veio com uma pergunta para ti, Saul, lembrando da tua carreira vai. de atleta, até dá para contextualizar isso, para dizer quanto é necessário para uma guerra atual, uma guerra futura, de preparação física. Não tenha dúvida que é extremamente necessário, principalmente, né, se tu tá no front ou se tu tá em alguns locais, a aptidão física é uma das coisas mais importantes. Basta ver hoje aqueles exoesqueletos que tanto China, Estados Unidos, né, Rússia, os países estão desenvolvendo, é justamente para dar um suporte físico melhor para alguém que vai atirar com uma arma que tem aquele soco, né, Uhum. aquela volta para trás, aquele retorno ali. Então, acho que é fundamental. Tanto que acho que todos os exércitos do mundo valorizam isso, né? Então, aqui nas Forças Aéreas, perdão, nas Forças Armadas, tu tem aí aquele TAP, que é aquele, acho que anualmente, não me lembro bem, né? Então faz muito tempo que eu abandonei aí essa carreira militar, mas a gente tinha que fazer aqueles testes físicos, tá apto, né? Tem até um mínimo que tu tem que concluir. Isso também é feito para tu ingressar nas Forças Armadas, né? Tu também tem que fazer um teste físico. E eu acho que ele é fundamental, né? Fundamental tu ter esse condicionamento físico, manter esse condicionamento físico, porque às vezes tu vai ter que ficar numa situação que isso, né, seja, por exemplo, no transporte de equipamento, no deslocamento que tu vai ter que fazer, essa habilidade ela vai ser extremamente exigida. Então, sim, né? Sim, eu acho que em qualquer exército do mundo, repetindo, isso é um fator assim considerado, extremamente considerado. As Olimpíadas também têm um papel muito importante nisso, né? Porque elas, em geral, quando uma população ela participa de algum tipo de competição olímpica e consegue muitas medalhas, consegue muito, acaba criando um efeito que motiva os jovens, aquela população a procurar mais esporte e às vezes a gente pode também fazer essa leitura que tem um intuito de saúde, mas também um intuito militar, né? Existe uma certa ideia de que uma população acaba sendo fisicamente superior à outra, talvez, e aí as Olimpíadas, os grandes jogos assim ligados ao esporte sejam um sinal disso. Eu acho assim, ó, é aquela coisa que é bom para ti, para o indivíduo, né? Ou seja, o autocuidado que tu tem que ter contigo passa por isso, pra tu Disciplina. disciplina, né? Exatamente, tu ter uma atividade física é sinônimo de saúde, não tenha dúvida, né? E também para o coletivo, acho que uma sociedade mais saudável, isso, se eu olhar por qualquer aspecto, ele é positivo. Se eu olhar para sobrecarregar o sistema de saúde daquele local, né? Aumentar a longevidade, melhorar o IDH, então passa por tudo isso. Então, eu acho que a gente ter um autocuidado com a gente é importante, tá? Ter essa concepção, e ela também acaba servindo a isso, ao Estado, né? Nessas questões estatísticas, como eu acabei de comentar, mas também em caso de guerra, né? No futuro, em Uhum. caso de guerra, isso vai ser, eu acho que, vamos dizer assim, seria um aporte significativo para um exército, né? Para as Forças Armadas. Então, acho que é tudo de bom fazer exercício físico, né? Eu acho que, por todos os lados que a gente olhar, só coisa positiva. Mas ainda bem que tu não te esqueceu desse tema, né? Ainda bem, né? E quase que nós nos esquecemos do nosso texto de abertura aqui. Então, deixando o esquecimento de lado, vamos para o nosso texto de introdução para cair para dentro do nosso episódio. Estou ansioso. Vermelho. As cores do Brasil são o verde e o amarelo. Não temos o tradicional vermelho representando o sangue, a bravura, em alguns casos a revolução. Seria um símbolo do pacifismo, então, não ter o vermelho? A cor encarnada é também um pouco nossa. Na alegria do carnaval,
ou nos jogos de rubros e colorados. Logo, se tivéssemos uma faixa ou listra vermelha, seria para a paixão brasileira. Claro que preciso omitir alguns detalhes irrelevantes sobre a história desse país, como o sangue quente latino que surge nos índices de criminalidade, os mares vermelhos de sangue das charqueadas do sul, o vermelho do pau-brasil quase extinto, diga-se de passagem, que tingia nobres vestes e móveis, a terra vermelha, a briga maragata, enfim, talvez seja melhor ficarmos com os nossos vermelhos e anti-vermelhos também, porque não seria ideal para o momento geopolítico avançar o sinal vermelho. Talvez até aceitemos o preto e branco, mas esse não parece servir. Talvez seja melhor o verde e o amarelo. O verde dos campos e das matas, o amarelo do ouro e das riquezas, por mais que a origem dessas cores na nossa bandeira esteja ligada à história dinástica. Não queremos, na verdade, é a terra em guerra. Nós queremos uma terra de paz. Não queremos uma terra coberta pelo manto vermelho, o manto de sangue. Terra vampira, terra que se alimenta do sangue de inocentes, porque mergulhada em sangue, qualquer bandeira ficará vermelha. Interessante essa questão das cores, né? Essa simbologia que uma bandeira traz, né? Que as cores trazem, e que a população acaba se engajando em torno disso, em torno dessas simbologias, né? Eu acho que o verde e amarelo realmente ele traduz um pouco o que o Brasil tem de gigante, que são seus recursos naturais. Então eu acho que a nossa bandeira ela está bem alinhada com aquilo que nos faz Brasil, né? E até te perguntando sobre isso, a gente falar sobre o Brasil. Acho que primeiro a gente tem que entender o contexto do Brasil no local que ele está, dentro da América do Sul. Tu acha que o Brasil realmente ele é uma potência regional e que ele consegue exercer esse papel de potência regional? Olha só, eu acredito que o Brasil, ele naturalmente ele já seria um destaque na América do Sul, tendo em vista o tamanho territorial. Então nós temos quase metade do território da América do Sul, é só o Brasil, o país de língua portuguesa, no meio de outros vários países de língua espanhola, inglês, ali, francês também. Então nós temos um destaque quando se olha para o próprio continente. Mas eu ainda vou um pouco além, porque esse status de potência me parece que ele oscila muito. Às vezes nós queremos ser potência, às vezes parece que o Brasil se apequena também frente à sua responsabilidade. Tantas foram as vezes que o Brasil virou de costas também para os próprios vizinhos. Ok, que nós temos também uma ideia de pacifismo, porque somos um dos países que tem mais vizinhos no mundo. Imagina, nós temos lá de norte a sul, começando do Uruguai, terminando lá na Guiana Francesa, um país que tem tantas fronteiras, chega ao bizarro de fazer fronteira com um país europeu. Olha, e tem de tudo nesse país. Então, acredito que tem uma questão de potência regional, quando nós olhamos sobre extensão territorial, tamanho populacional. Agora, quando nós entramos numa parte de política internacional, aí eu não sei se potência descreve bem o Brasil. E aí o que eu ia encaixar como questionamento também é, em caso, e aí pegando a ideia do esqueceram de mim, eu encaixo como questionamento assim, em caso de um conflito de grandes proporções, né? Que guerra é essa, afinal de contas? E voltando à nossa pergunta final do último episódio, que guerra é essa, Brasil? Brasil potência em um conflito que começa a se agigantar. Será que seria um Brasil que interveria nos seus vizinhos ou um Brasil que deixaria as coisas correrem? Olha, se a gente olhar historicamente para o Brasil, claro, o Brasil já teve as suas guerras, né? Destaque aqui para a Guerra do Paraguai, que alguns chamam de Guerra do Brasil, mas teve muito mais conflitos internos do que externos, se a gente for olhar
toda a nossa história. Só que eu acho que o Brasil, no primeiro momento, ele sempre busca neutralidade, né? E aí, alguns dos motivos. Ele tem uma posição geográfica estratégica, né? Se a gente olhar dentro da América, que nem tu comentou, ele faz fronteira com quase todos os países. Então, sim, ele tem isso. Isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, na maioria dos conflitos, um determinado país com outro país, o Brasil vai estar sempre assim, tendo uma pontinha de fronteira. Então ele tem que ter esse cuidado, né? Mas o cuidado é interno e não um cuidado externo, né? E também tem essa tradição diplomática e pacifista que ele usa para todos os contextos. Então acho que o América também, né? Também tem usado, principalmente no século XX, né? Início do século XXI, isso se intensificou mais ainda. É que eu vou pegar um pouco, vou apertar um pouco mais o cerco, assim, ó, pensando, por exemplo, na região do Essequibo, que é uma região que pertence à Guiana, mas que é reivindicada pelo governo venezuelano. E existe um problema estratégico ali. As únicas passagens que conectam a Venezuela à Guiana, essas passagens elas passam por dentro do Brasil. E já houve lá algumas questões complicadas em que os venezuelanos posicionaram algumas tropas como se fossem passar, os brasileiros mandaram ali algum reforço no exército na região ali de Roraima. Então, assim, eu fico também pensando assim, quem é que está por trás de cada um? Os Estados Unidos manifestou apoio à Guiana, o Oriente lá também manifestou algum apoio à Venezuela. Existem alguns contatos importantes da Venezuela com a Rússia, com a China. Então, já houve também denúncias de norte-coreanos trabalhando em algumas bases militares na própria Venezuela. Então, eu fico também naquela... Tá, o Brasil se mantém neutro, mas não dá para se manter neutro quando alguém tem que passar por dentro do teu quintal, né? E aí, o que a gente faz? Não, impede, porque afinal de contas temos uma tradição democrática como a Guiana, e nos posicionamos contra, sob qual risco? Ah, não, deixamos os venezuelanos passar e dominar aquela região, e ao dominar aquela região, estamos fortalecendo um regime nada democrático, e agora? Então, assim, eu fico pensando o quanto um possível novo conflito, imaginando explosões de frentes de batalha em vários locais. O quanto daqui a pouco tá aqui nas barbas do Brasil. Será que teríamos na América do Sul uma tensão dessa proporção? Pois é, eu vou olhar cenários futuros, né? Então, na minha percepção, o Brasil, a América do Sul, ela está afastada dos grandes focos de conflitos do mundo, né? Se tu vê o Oriente Médio, a questão lá da Ucrânia, da Rússia, na Europa, né? Então, o Mar do Sul da China, esses locais assim que a gente pode olhar e ver assim, ó, aqui tem tensão, aqui a qualquer momento pode explodir um conflito. Eu acho que a gente está um pouco afastado disso, né? Então isso, ao olhar de hoje, é uma coisa boa. Mas, como tu comentou, né, tudo pode mudar, qualquer cenário pode mudar. Então hoje, eu acho que a gente está numa posição confortável, nós não temos a América do Sul como um foco, né, de conflitos do mundo. O Brasil, dentro da América do Sul, é sim, se a gente olhar militarmente, a potência mais significativa, mas eu não descarto, né, conflitos envolvendo justamente, eu acho que aquilo que é a pior coisa que pode acontecer no Brasil. O que é, né? Qual é o grande risco que o Brasil corre? É a pressão para escolher um lado, né? Uhum. Então a gente está vendo, olhando o cenário, principalmente essa divisão aí, Estados Unidos-China, né? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer no Brasil é isso, ele ter que decidir para que lado eu vou, que não é o que a gente acaba fazendo diplomaticamente, né? A gente quer flertar com os dois lados, né? A nossa diplomacia tem essa característica. Então, se a gente chegar nessa situação, aí sim eu acho que pode complicar, né? Porque o Brasil, ele é grande parceiro comercial da China, né? O principal destino das exportações brasileiras, é o país, né, que número 1 em relações comerciais com o Brasil, e o segundo é os Estados Unidos, né? Então, politicamente e militarmente, a gente está muito mais próximo dos Estados Unidos, até mesmo se a gente olhar histórico de cooperação, né, cooperação estratégica, a gente está mais próxima dos Estados Unidos. E até complementando essa questão militar, né, há muito de munição
O Brasil é um grande produtor de armas. As pessoas não enxergam muito isso por conta que nós temos uma política de armamento restritiva, tudo isso, mas o Brasil é uma grande fábrica de armas do mundo, ligado mais às armas leves. Não a armas muito modernas, aviões, tanques, porta-aviões, submarinos, mas armas leves se fabrica muito aqui, munições se fabrica muito aqui, e os grandes compradores também disso costumam ser os países da OTAN. Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem grandes relações comerciais com a China, ele também é um grande fornecedor de armas pro lado da OTAN, e eu fico me perguntando, claro, eu não vou te jogar essa bomba sozinho, né? Mas eu fico me perguntando, e eu acho que a nossa audiência também vai esquentando na cadeira, assim, pensando, tá, e aí? Chegou na hora, o Brasil se posicionaria do lado, e aí eu vou ter que incluir o nome por aqui, que é o nome BRICS, do lado Brasil, Rússia, Índia, China, sabe? Ou o Brasil ficaria do lado OTAN, sabe? Existe uma terceira via, um terceiro caminho? Existiria algo nesse sentido? Porque me parece que chega um momento em que tu tem que tomar o teu lado. Pois é, eu acho que existe o risco sim, né? A gente está passando assim por um momento, na realidade, o mundo está mudando, mas o mundo sempre mudou, tá? O mundo nunca é igual. Então, hoje o que está em choque, se a gente olhar na geopolítica mundial, é a ordem mundial. Então, a gente está vendo toda uma reorganização do espaço mundial nas relações de poderes, nas relações de força. Então, acho que o Brasil, e aí eu acho que não é o esqueceram de mim, aí o Brasil está presente nisso, tá? Por estar entre as 10 maiores economias do mundo, por ter recursos naturais, terras raras, que nós já discutimos aqui. Então, pode ser que em determinado momento o Brasil seja forçado a tomar partido, né? Então, ele teria, e agora? Vai te comprometer com quem? Tá? Só que se comprometer com um bloco significa, né, que tu vai reforçar relações comerciais e diplomáticas com um lado e quebrar. Eu já fico pensando que os Estados Unidos é um país que não pode se permitir perder o Brasil. Porque nós estamos falando bem isso, estamos falando de metade do continente da América do Sul, que sempre foi, até de uma maneira muito pejorativa e quase agressiva contra nós brasileiros, de pensar que isso aqui é o quintal dos Estados Unidos, e aqui não se pode perder. Tu cogita uma outra intervenção mais forte dos Estados Unidos contra o Brasil? Nós vemos muito, o Trump tem muito de retórica, né? De ameaça, negocia e tal, então tem muito disso, mas o quanto daqui a pouco, numa era pós-Trump, porque ele pode estar abrindo um caminho para uma nova escalada aí. E aí essa escalada até não me refiro em uma escalada militar, porque ao meu ver, o desejo dos Estados Unidos não é também iniciar uma guerra. Tá? Então assim, acho que não é o caso, ou pelo menos não numa janela de curto prazo. Acho que o Trump não tem esse intuito. De guerra de grandes proporções, como nós temos tratado aqui. Mas eu não sei o quanto isso não abriria uma porta para conseguir enxergar. Opa, nós estamos perdendo o campo econômico, mas nós não vamos perder o campo político. Então, de ter intervenções muito mais fortes no sentido de ter em países-chave, e aí pensemos lá, Argentina, que já tem um presidente bem alinhado aos Estados Unidos, ter no Brasil, ter na Colômbia, ter no Chile, vários outros locais da América do Sul, ter também no Panamá, ter em outro no México, outros presidentes diretamente apoiados por eles e com que seja recursos, mecanismos para que estes políticos consigam ser quase que vanguardas dos Estados Unidos e estes países, que afinal de contas estão ali, colados com ele. Pois é, sabe o que eu entendo na tua fala? Me parece que o mundo está tendo uma ruptura, um cisalhamento. Me parece que a gente vai criar dois blocos, né? Um bloco liderado pelos Estados Unidos, tá? E outro pela China. Então, se a gente olhar, a gente vive uma ordem, né? Uma nova ordem mundial, que o fator mais preponderante seria a economia, seria o comércio mundial, seria influenciar mercados, né? Então, dentro desse contexto, sim, né? Eu acho que, como tu acabou de comentar, se a Argentina, hoje, com um posicionamento claro, né, voltado para os Estados Unidos, se ela, em algum determinado momento, ela fosse defender os interesses dos Estados Unidos aqui, talvez o Brasil fosse um adversário, sim. Talvez por aí a gente tivesse, né,
uma guerra onde a gente ia entrar dentro daquele contexto que outras partes do mundo entraram, né? Tá lá a Ucrânia brigando com a Rússia, mas quem é que está por detrás da Ucrânia? Então o Brasil brigando com a Argentina, quem é que vai estar por detrás da Argentina? Né? Então acho que sim, acho que é um futuro, eu acho que é um dos cenários que a gente pode observar, né? Desses países, o governo desses países, porque aí entra também quem vai estar no governo. O governo desses países se aliançar demais, né? E fazer alguma barganha e ter que defender o interesse que às vezes nem é seu, né? De outros países através da guerra. E aí eu acho que sim, a gente poderia ter um enfrentamento assim. E aí que eu fico pensando na história de terceira via, talvez o ouvinte que está nos acompanhando atento está pensando, tá, então o Brasil não se alia aos Estados Unidos, ou se alia à China ou não, então teria que escolher um desses lados. Eu já fico pensando que uma terceira via não seria a neutralidade, ou seria uma quarta via, no caso. Seria uma corrosão institucional brasileira, ou quase que a anexação institucional, a ponto que quando tu se dá conta, tu não tem mais escolha. Não há escolha. Em que tu já está dentro da zona de influência do guarda-chuva daquele outro, que é tão forte que tu já não tem mais essa escolha. E aí eu fico pensando e fazendo uma metáfora breve, né? Então, daqui a pouco, o presidente Trump sai do seu mandato, entra uma outra pessoa, democrata, republicano, seja o que for, mas com essa ideia, preciso fortalecer esse laço, amarrar a América Latina comigo mais uma vez, ou mais forte. Do mesmo jeito, amarrar mais a Europa. Talvez inverta a chave. Conseguimos fazer caixa que seja, fortalecer a economia americana, aquecer a economia americana, a hegemonia do dólar, por mais que venha a ser testada, vai demorar muito ainda para que o dólar seja colocado de lado. É algo economicamente muito, muito forte na economia mundial. E eu fico pensando justamente por esse lado. Então, o cara que veio antes de mim, imaginemos um sucessor Trump. Não, o Trump que veio antes de mim era um cara mais turrão, mais agressivo. Não, agora nós vamos fortalecer esses laços, vamos nos aproximar e ter investimento americano, por exemplo, aqui, disputando com o investimento chinês, especificamente, por exemplo, na área militar, em áreas estratégicas que formam a opinião pública. Então, onde eu fico vendo esse cenário é que ou nós teremos uma conexão forte com a China por meios comerciais, ou no lado americano nós teremos quase que uma colonização, um colonialismo ideológico que talvez eles vão investir pesado para não perder o Brasil. Porque se os Estados Unidos tiverem o Brasil na América do Sul, eles levam a mesa. Então, assim, não tem como levar sem o Brasil. Não, eu compreendo. Eu acho que o teu pensamento é perfeito, o raciocínio é perfeito. O que eu me pergunto é o seguinte: hoje, nesse momento, a diplomacia americana está indo muito mais pela coerção do que pela negociação, né? Então, na realidade, primeiro tu vai chuta o balde. E depois, agora a gente senta para conversar. Isso faz com que exista uma perda de confiança. E depois que tu perde a confiança, é difícil tu reconquistar, porque aquilo fica como um marco histórico. Como que eu vou confiar nesse país se nesse momento esse país fez isso, fez aquilo, né? Então acho que esse momento que os Estados Unidos está passando, e não é só com o Brasil, né? A gente vê aliados como o Canadá, a União Europeia, né? O Panamá, eu acho que essa perda de confiança é complicada e ela demora a voltar. Então, de repente, se entra um outro governo lá, que opa, só um pouquinho, eu quero praticar um outro tipo de diplomacia, eu sei a importância do Brasil, vou valorizar, aí a gente barra no mesmo lugar. Como que tu vai fazer isso? Tendo um discurso diplomático, mas também entendendo o outro, sentando para negociar, sabe? E a gente volta à estaca na zero, aquilo que era antes e, entre aspas, não deu certo. É o modelo que fez com que os Estados Unidos entrasse nessa trilha aí que ele pode acabar perdendo essa hegemonia do planeta. Mas tu descarta, por exemplo, uma intervenção não democrática? Não descarto. Não descarto mesmo. Tanto que nesse momento que a gente está vivendo, sabe, vou fazer uma metáfora com uma luta de boxe. Uma luta de boxe, Brasil e Estados Unidos.
quando termina aquela luta que ninguém conseguiu ganhar por nocaute, cada um sai para um lado cantando vitória, certo? Eu acho que a melhor coisa que o Brasil e os Estados Unidos podem fazer hoje é isso. Conhecendo a figura do Donald Trump, ele não vai querer perder. Então sempre, fui lá, negociei com o Japão, consegui 15%, negociei com a Europa, ele quer ter no currículo dele ser um grande negociador. Então, ele cria todo esse contexto para que venham procurar ele, se sentem à mesa de negociação, e ele consiga fazer bons negócios. Só que além disso, o que ele quer? Ele quer mais do que isso, ele quer dar um passo assim que ele quer humilhar, mostrar o poder, usar o poder. Então, o que seria um bom negócio para o Brasil no atual contexto e que já encaminharia para uma relação bem melhor? O Brasil sentar à mesa de negociação e comemorar algumas vitórias. Os Estados Unidos sentar à mesa de negociação e comemorar outras vitórias. Então, só vai dar certo se os dois lados se sentirem vitoriosos, pelo menos nas narrativas. Então, eu não sei se as negociações que os Estados Unidos fez com o Japão foram tão boas assim. Mas o Donald Trump foi lá e cantou vitória. Não sei se com a China também foi um sucesso tão amplo assim. Basta ver que, nesse período, a economia da China, o produto interno bruto, cresceu mais que 5%. Agora, o discurso, a narrativa, eu fui lá, algumas coisas eu banquei, outras, grande parte ele teve que dar um passo para trás, mas ainda cantou vitória. Então, acho que a melhor estratégia hoje para a diplomacia brasileira é isso, é ser pragmático neste momento, pensando no futuro. Vamos lá, o que eu posso fazer? Nós temos que cantar vitória aqui e eles lá. Acho que até toda essa questão de envolver política e soberania, naquela carta que o Trump colocou, isso acaba sendo bom para o Brasil. Porque o Brasil pode chegar e cantar vitória o seguinte, não, na nossa soberania não. Em questões internas, ele não vai mexer. E olha, tranquilamente o Trump pode abrir mão disso. Não é um problema para ele. Então, em contrapartida, o que é problema para ele é a questão comercial. Tudo bem, eu paro de defender esse viés político, não me intrometo mais nas decisões internas, principalmente do STF aqui no Brasil, e em contrapartida tu me dá alguma coisa no comércio. Acho que o Brasil faria essa negociação. A gente tem que ser pragmático, não adianta tu entrar num campo de negociação armado. Vamos ir pelo lado mais agressivo. Será que chegaria a um ponto de que o Brasil se tornaria essencial ao nível de uma intervenção direta dos Estados Unidos? Olha, eu acho que sim. E aí, quando eu falo direta, é militar, americano. Bloqueio, por exemplo, bloqueio militar. Agora vocês vão ter que me entregar, que seja a Amazônia, o litoral, alguma coisa assim, nós vamos ter que negociar diferente e agora vai ser na base da força. Porque a gente pode olhar o Donald Trump como uma persona de discurso forte, de uma pessoa muito desequilibrada até, porém, nada nos prova que ele está no mais alto grau desse tipo de atitude. Daqui a pouco pode ter um sucessor que venha com um discurso ainda mais pesado. Exatamente. O que eu penso dentro desse contexto, né? Eu acho que quando a gente olha cenários futuros, a gente tem que pensar em tudo, né? E, de novo, o que o Brasil tem, o que qualquer país do mundo tem que interessa nas grandes potências? É recursos naturais. Eu acho que num contexto... e aí vou pegar algo que eu falei, acho que lá no primeiro ou segundo episódio, que eu disse assim, a China pensa a longo prazo, certo? Então a China é uma cultura milenar, tem paciência para as coisas, só que eu acho que a China não esperava essa reação dos Estados Unidos. E acho que esse processo longo que ela tinha imaginado, olha, gradativamente, eu vou criar uma nova ordem mundial, vou levar a sério as organizações internacionais, o multilateralismo, acho que todo esse caminho que foi traçado pelos Estados Unidos e quem vem desempenhando melhor é a China, eu acho que ela ligou uma luzinha lá, uma luzinha amarela. Opa, não, aquilo que seria feito a longo prazo é emergência. Eu tenho que começar a fazer agora. Então tu vê a nova rota da seda, esse canal bioceânico. Então todas essas movimentações elas foram agilizadas.
agilizadas. Então, acho que num determinado momento que os Estados Unidos não tiver outra opção, eu acho que isso seria sim, né? Seria o momento, olha só, já pedi, já fiz, já tentei negociar, não está dando, né? A gente já viu declarações, por exemplo, que se essa questão de desdolarizar a economia, o Donald Trump compara a perder uma guerra mundial, né? Então, eu acho que num determinado contexto de matar ou morrer, entre aspas, né? Eu acho que estaria à mesa, assim, intervenção militar em qualquer país do mundo, né, que fosse necessário. Então, acho que ter terras raras, a gente olha assim, o Brasil é, acho que é o segundo país, né, com maior quantidade de terras raras, fundamentais para o momento tecnológico, né, para a indústria bélica, indústria tecnológica como um todo, carros elétricos. Eu acho que ter isso pode ser uma coisa muito boa, ou pode ser também um motivo, né, para alguém colocar aí o Brasil numa guerra, né, tentar invadir o país. Então, acho que a gente pode olhar para todos esses cenários, tudo é possível. Então, a gente está vivendo um momento de mudança, de reflexão, que a gente vai ter que ter muito cuidado como se mover agora. Tá? E, de novo, né, acho que é impossível a gente servir a dois senhores. Tá? Mas também acho que a gente não deve nem se posicionar de um lado nem do outro. O Brasil deve buscar ficar nessa lacuna. Eu vou diversificar minha pauta de exportações. Olha, nós queremos manter relações comerciais com os Estados Unidos, com a China, com o mundo inteiro. Eu acho que tem que ir por essa ótica. A questão militar. Tá? O Brasil, como eu falei anteriormente, a nossa aliança militar é com os Estados Unidos. Acho que isso seria um problema para os Estados Unidos, se a gente tivesse uma aproximação muito maior com a China. Porque, por exemplo, não se importa quando essa aproximação é com a França, por exemplo, que a gente tem muito. Agora, se fosse com a China, como já foi a questão dos satélites, né, já reclamaram essa questão espacial, eu acho que aí sim, isso já seria já colocar o Brasil, olha, é amigo, pero no mucho. E aí eu vou encaminhando assim que a minha conclusão, por incrível que pareça, é da possibilidade de nós termos um conflito entre Brasil e Estados Unidos sem um apoio externo ao Brasil. Porque os Estados Unidos conseguem apoiar a si mesmo, mas na medida em que ele vê o Brasil como um terreno necessário de ser conquistado, talvez o Brasil, até pelo seu isolamento, fique sozinho. E aí o Brasil, quase 50% do território da América do Sul, tenha o fomento de... E aí vou jogar coisas loucas aqui, né? Que é o fomento também, então, de uma Amazônia internacional, como nós já ouvimos em outro momento, o fomento de movimentos separatistas, então alguns estrangulamentos que sabe-se lá se vai sobrar Brasil. Que nem tu comentou, é um risco que a gente corre, né? Por exemplo, no caso da Ucrânia, ela estava, né? A ideia de ela entrar na OTAN era justamente para ter isso que tu está dizendo. Olha, se deu problema com um, dá com todos. E ela foi impedida de entrar. E mesmo assim ela teve o apoio da OTAN. Eu acho que no caso do Brasil, seria o mesmo. Se acontecesse alguma coisa assim, eu acho que existiriam países que não iam lutar a guerra pelo Brasil, mas seriam aliados no Brasil na questão militar, na questão de fornecer equipamentos bélicos. É claro que a gente está falando de uma luta, né, contra o maior exército da história da humanidade, o exército americano, maiores forças armadas, maior poder bélico, capacidade de destruição. Então ninguém quer ter um adversário bélico assim, né? Ninguém. Nesse caso, olha, a melhor coisa é o divórcio. É fazer 2 blocos, deixa a China lá com o Mar do Sul da China, deixa um bloco para lá, outro bloco para cá, né? E vamos ver se no futuro, as gerações futuras conseguem resolver esse problema que a nossa não está conseguindo. Né? O momento que a gente está vivendo aqui é complicadíssimo. Agora mais uma guerra lá com Camboja, Tailândia, na África de novo, né? Etiópia, Eritreia já começam as tensões a se caminhar para conflito. E aí? Que guerra é essa? Eu só sei que essa história de esqueceram de mim
não será. E eu tenho uma frase de Renato Russo, meu amigo Saul, que é: o futuro não é mais como era antigamente. E aí ele pergunta: sabe o que também não é mais como era antigamente? Me conta. O fim do mundo já não é Fim mais do como mundo. era Ah, não, antigamente. para, Ronaldo. Isso aí é muita coisa. Chega por hoje, né? Não, fim do mundo? Não. Fim do mundo? Fins do mundo, mundos em fim, ideias chegando ao fim. Quais são os fins que já chegaram? E esse é o nosso Conversa Futura do episódio número 8. Fim do mundo? Que fins são esses? Porque o mundo já está chegando em vários fins. Tomara que não seja o fim dele como um todo, né? Pois é, depois dessa, eu não sei se eu vou estar nesse próximo episódio ou se eu vou correr para as montanhas, né? Tu tá me alarmando aqui. Olha que é aquela coisa que tu comenta, que esse programa não é para Ansiosos? ansiosos. Pois é, eu tô ficando ansioso. Não sei se eu vou estar no próximo programa, hein? É Tá por me deixando isso que nós ansioso. dizemos Conversa Futuro, programa Ai, contraindicado para ansiosos. Antes de tu correr para as montanhas, não esquece de deixar aí o teu like, o teu comentário, seguir a nossa página Conversa Futura no Instagram, se inscrever aí no nosso canal, no nosso Spotify, que nós te aguardamos aqui para o nosso episódio número 8. E olha só, tu compartilhar com os teus amigos sobre esse assunto não é alarmismo, hein? É parceria para vocês discutirem mais esse assunto ainda. Um abraço e até semana que vem, se o mundo não acabar. Até mais!